Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo mais uma vez ao Paulo Giraldelli pelo bate-papo / entrevista que nós tivemos ontem. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Deixa eu só arrumar aqui a posição da câmera. Opa, ai que hora, ficou bom. Então o link da entrevista com o Paulo Giraldelli vai estar aqui na descrição, então caso você não tenha visto, veja porque está um bate-papo muito legal. Também gostaria de lembrar que na próxima terça-feira, dia 19 de novembro, às 21h30, no horário de Brasília, nós teremos a live de 1 ano aqui do canal, a live super especial. Então já deixa aqui nos comentários a sua pergunta, o seu assunto que você gostaria que eu abordasse. Pode ser alguma curiosidade, não precisa ser sobre política, fique à vontade para deixar aqui a sua pergunta para eu abordar na nossa live da terça-feira. Então se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você não perca essa live super especial. E falando de algo super especial, o Fernando Collor, ex-presidente que sofreu um processo de impeachment lá no início dos anos 90, concedeu uma entrevista para o portal, para o jornal O Globo, nesse domingo. E o Josias, do blog do Josias, o Josias de Souza, fez um comentário no blog dele no UOL. E um comentário que é um pouco equivocado com relação à possibilidade de Bolsonaro sofrer um impeachment. O que Collor falou, basicamente, é que ele vê muitas semelhanças entre Bolsonaro e ele e erros que Bolsonaro está cometendo, que ele, Collor, cometeu lá atrás e que acabaram culminando com um processo de impeachment. Mas existem algumas diferenças muito grandes entre Bolsonaro e Collor e eu vou salientar essas diferenças. Mas primeiro vamos abrir algumas aspas para o Fernando Collor. Aspas para ele. Continuando do jeito que está, não vejo como esse governo possa dar certo, disse. São erros primários. Perguntou se a Collor se antevê o risco de impeachment e ele, abre aspas, é uma das possibilidades. Então não é que dar certo do ponto de vista econômico, é do dar certo de finalizar. Ele não está falando da abordagem econômica de Paulo Guedes, tá? O que ele está falando é do ponto de vista político de chegar ao final, de Bolsonaro fazer um bom governo. E a questão do Collor não é que Bolsonaro está fazendo um governo ruim por conta de Paulo Guedes, é por conta da sua atuação política. Ele fala o seguinte: é preciso que alguém acorde neste governo e diga o rei está nu. Entre os erros que Collor atribuiu ao presidente está o desprezo ao PSL. Que foi muito parecido com o que ele fez no PRN. Abre aspas novamente para o Collor. Em outubro de 90, nós elegemos 41 deputados. O pessoal queria espaço no governo, o que é natural. No almoço com a bancada eu disse, vocês não precisam de ministério nenhum, já tem o presidente da república. O que é muito semelhante que o Bolsonaro fez com seus ministros, né? Com seus ministros não, com seus deputados. O que está acontecendo com o Bolsonaro é a mesma coisa. Logo no início que ele tinha que ter dado prioridade aos 53 deputados do PSL e agora desse núcleo construído a maioria para governar. Ele perdeu esse momento, agora reúne a bancada para dizer que vai sair do partido? Erro crasso. Estou dizendo porque já passei por isso. Estou revendo um filme que a gente já viu. E aí ele fala o seguinte... Collor recordou que Bolsonaro esteve na Câmara por 28 anos. Nesse período, abre aspas para ele, Bolsonaro viu como se forma um movimento numa casa em que o chefe do executivo não dispõe de maioria. Acho que o capitão tem que entender que é algo fundamental. O presidente da república é líder político da nação. Como líder, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos políticos e dos partidos. Para Collor, a carta de impeachment não pode ser excluída do baralho, porque Bolsonaro não vem se preocupando com a divisão da sociedade brasileira que está profunda. Aí ele fala do Lula, né? Ele diz, governo tem que ser bombeiro, tem que entender que não está mais em campanha. Hoje uma boa parcela dos eleitores que não queria o PT está desiludida. E aí o Josias ele finaliza com um parágrafo dizendo o seguinte, mas convém realçar algumas diferenças entre a gestão colorida e a administração bolsonarista. Paulo Guedes não é Zélia Cardoso de Mello e ainda não há sinais de que o capitão esteja subtraindo a prataria dos palácios. E essa é uma análise equivocada do Josias de Souza. Primeiro porque ele acha que o impeachment de Bolsonaro está condicionado a Paulo Guedes. Isso não é muito apropriado, tá? Pelo seguinte, Paulo Guedes ele é apenas um arauto, ele é apenas um enviado do neoliberalismo, um agente do capitalismo financeiro dentro do governo Bolsonaro para fazer as reformas neoliberais que são desejadas pelo mercado.
Entretanto, nós já vimos que não é necessário Paulo Guedes. Paulo Guedes ele é uma peça descartável, porque a Câmara dos Deputados também está submetida aos interesses do neoliberalismo. Rodrigo Maia já disse, com ou sem presidente nós iremos fazer as reformas. Eles já propuseram uma reforma da Previdência e estão propondo uma reforma tributária, que é a reforma tributária do Baleia Rossi. Então, Paulo Guedes nesse jogo, ele não é tão importante assim. Porque o Congresso ele vai fazer as reformas. A grande questão é, para Bolsonaro se manter no cargo como presidente, ele não pode interferir nas reformas neoliberais que estão sendo propostas por Paulo Guedes e pela Câmara dos Deputados. Se ele não interferir, ele não vai sair. Porque o mercado ele quer que essas reformas toquem. E Bolsonaro aparentemente não está atrapalhando as reformas neoliberais. Então essa é uma análise equivocada do Josias. Outra questão que é muito importante, e aí o Josias não mencionou, que é a grande diferença entre Bolsonaro e Collor. Bolsonaro tem apoio popular. Bolsonaro tem um apoio considerável e sólido. Nós temos que lembrar que nos últimos meses a aprovação de Bolsonaro, que a porcentagem de pessoas que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo, está ali na margem dos 30%, cristalizado. De junho até setembro, de maio, na verdade, até setembro, outubro, em todos esses meses a aprovação de Bolsonaro oscilou apenas 1 ponto percentual, ou seja, dentro da margem de erro. Então uma porcentagem é muito considerável de 30%. 30% o Bolsonaro não vai sofrer no processo de impeachment, porque ele tem um apoio popular sólido. Macron, na França, teve muito menos apoio, tem muito menos apoio popular e continua como presidente. E existe uma parcela considerável da população brasileira, que são os evangélicos, os cristãos conservadores, que ainda apoiam Bolsonaro e eles são uma quantidade considerável de pessoas. Então é muito difícil, nesse momento, que haja um impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro mudou a sua forma de governar, aquele governo Bolsonaro que nós conhecemos no começo morreu, surgiu um novo governo, e nesse governo Bolsonaro, no meu ponto de vista, vendo toda essa estrutura que nós temos, o mercado apoiando, um apoio popular considerável e estabilizado em 30%, é muito difícil que haja um processo de impeachment, que Bolsonaro caia por impeachment. Agora, ele pode renunciar, porque ele é uma pessoa instável e ele já tem demonstrado momentos de instabilidade. Ele diz que acorda à noite chorando por ser presidente. Então, sem mais nem menos, ele pode simplesmente pedir a renúncia. Agora, sofrer um processo de impeachment, nesse momento, muito, mas muito difícil, porque ele tem um apoio considerável de uma população, e não pense que é robô, tá? De uma população que o apoia e mantém esse apoio ali nos 30%. Se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Caso você tenha um ponto de vista diferente, também comente, que é muito bom para que a gente possa ter pontos de vista diferentes. Isso melhora bastante a nossa reflexão, a minha e a nossa aqui do canal. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, me siga no Twitter, @profleoficial, e me siga na live. Fique atento na live na terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília.